Olá a todos, vamos mostrar nessa videoaula como funciona o controle de estoque através de múltiplos locais de estoque. O que é isso? Uma empresa possui uma loja central e possui um depósito. Então, parte do estoque dessa empresa vai estar na sua loja e uma parte vai estar em um depósito. Então, para isso funcionar, nós habilitarmos isso no sistema, nós temos que entrar na tela. Vamos aqui no G, parâmetros, clique em filtro rápido, alterar, vamos aqui em diversos e habilitar aqui múltiplo local do estoque. Vamos salvar essa alteração. E o segundo passo é acessarmos aqui a tela cadastro produto, cadastro de local do estoque. Nós vamos inserir, vamos chamar de primeiro estoque loja, salvar. Segundo estoque depósito, salvar. Bem, cadastrei dois locais de estoque. Nós temos o local 2 e nós temos o local 3, que assim o sistema criou. O ID local 3 e o ID local 2. Em seguida, nós vamos acessar a tela de consulta estoque. O que é isso? É a tela que vai mostrar o detalhamento do meu estoque de cada produto. Então aqui nós temos, vou dar aqui um F1, vou procurar aqui por um produto. E aqui o sistema vai me mostrar o detalhamento, ou seja, ele está dizendo para mim aqui, deste produto, que é ID produto 8, eu tenho nesta empresa que eu estou acessando, que é a empresa 001, quantidade em estoque 107, ponto de pedido menos 528. Total, todas as empresas, ou seja, ele vai somar aqui de todas as empresas que tem aqui 107, 528. Como aqui é só uma empresa, evidentemente as informações estarão iguais. Se eu tiver 3 empresas, ele vai me mostrar o estoque da empresa que eu estou e de todas as empresas somadas aqui. Desse produto, tudo desse produto. Eu tenho aqui na loja 1, que é a loja principal. Eu tenho aqui estoque menos 107, ponto de pedido menos 528. Vendido, que são pedidos que estão para serem despachados. Ou seja, essa tela já mostra essa situação para o usuário. Se eu tiver pedidos a serem entregues, lá digitados pelo balcão, ele já vai mostrar quanto é que eu tenho de pedido pendentes de entrega. Comprado, isso é quando eu tenho pedidos feitos em fornecedores. Aí vai dizer para mim que eu tenho X comprado. Aqui no caso não tem nada comprado. Em produção, de repente eu tenho produtos no meu processo de produção. Ele vai dizer a quantidade em processo, ou seja, em produção significa que eu encomendei. Em processo é quando ele sai da opção de ordem de produção e já está na etapa de produção propriamente dita. Ou seja, aqui ele está apenas encomendado na produção. E em processo significa que ele já está sendo produzido. Estoque mínimo é quanto eu informei no meu cadastro para ter estoque mínimo. Estoque máximo, e aqui é o disponível, que é o que eu tenho menos o que eu já vendi, mais o que eu tenho comprado, mais o que eu tenho em produção, mais o que eu tenho em processo. E aqui é o resumo final. Eu tenho disponibilidade, eu tenho disponível projetado, eu tenho disponível físico, que vem a conta do que é contado a partir do estoque. Eu tenho necessidade no ponto zero, ou seja, quanto eu preciso para atender, apenas atender o que eu tenho vendido e suprir o meu estoque. Eu tenho aqui 583, ou seja, se eu comprar ou produzir 583,
o meu estoque vai ficar zero. Por quê? Essa conta aqui está meio confusa, porque o meu estoque, ponto de pedido, está negativo. Então, menos 528 mais 55 vai dar menos 583. Então, eu preciso produzir 583 para meu estoque ficar zero. Necessidade no ponto mínimo é a quantidade que eu preciso comprar ou produzir para que meu estoque, após entregar o que eu já vendi, fique dentro do mínimo. E necessidade no ponto máximo é quanto eu preciso comprar ou produzir para que o meu estoque fique no ponto máximo. Então aqui eu tenho já disponível menos o ponto máximo, eu tenho 883. Então, se eu produzir 883, eu vou suprir o meu estoque que está negativo, ele vai ficar zero. E vai sobrar 500, que é o meu estoque máximo. E aqui quando eu clico aqui em cima, ou seja, aqui eu estou na loja 1, mas se tivesse mais de uma loja, aparecer todos os estoques da loja. Embaixo vai me detalhar. Então aqui vai me detalhar. No local depósito, quanto eu tenho? Qual é a cor? Qual é o tamanho? Qual é o estoque que eu tenho dessa cor? Qual é o ponto de pedido que eu tenho? E aqui são o ID de cor e ID de tamanho, que não representa muito, porque aqui já estou dizendo o nome da cor, o nome do local e o nome do tamanho. Então aqui vai detalhar para mim na loja quanto eu tenho, qual é a cor, qual é o tamanho, se for o caso. Aqui no caso é tamanho único, cor, aqui pelo visto a cor 1, que é a cor única. Esse produto não tem variação de cor, esse que está mais ou menos retratado aqui. Qual é o meu estoque? Então, aqui está tendo uma distorção, ou seja, aqui está dizendo que eu tenho menos 528 e aqui está dizendo que eu não tenho nada em nenhum dos dois depósitos. Por que isso ocorreu? Porque eu já tinha um sistema em andamento, eu já tinha um estoque e eu cadastrei dois locais do estoque. Quando eu cadastrei esse local do estoque, ele automaticamente ficou zerado. Mas aí agora eu tenho que entrar nessa tela e fazer o ajuste, ou seja, desses menos 528, claro que aqui está uma coisa irreal porque está negativo, mas digamos que meu estoque aqui esteja errado, eu vou ajustar esse estoque. Aqui para mim fazer esse processo de ajuste, eu tenho que ter a senha de administrador, que não é o caso aqui. Então ele está desabilitado porque o perfil não permite essa função, por isso que está desabilitado. Se eu entrar com o perfil que está autorizado, essa opção aqui de preparar ajuste vai estar ativa e ajustar o estoque vai estar ativa. Então quando isso aqui estiver ativo, eu posso editar essas quantidades aqui, consertar o meu estoque todo. Conserto aqui o estoque. Isso aqui eu não preciso mexer porque isso aqui é uma conta. O que vai realmente alterar o estoque é essa quantidade nessa empresa. Aqui eu posso vir aqui e ajustar também. Digamos que aqui meu ponto de pedido eu estou botando 500. Mas como ele não está habilitado, ele não está deixando editar. Então porque está sem as permissões. Bom, mas isso serve para a gente mostrar como é que funciona o múltiplo local do estoque. Eu cadastrei, eu tenho vários locais de estoque, tenho várias cores, tenho várias lojas cadastradas no meu banco de dados. Onde é que eu vejo um retrato do meu estoque como um todo? Ou seja, eu tenho um produto, eu quero saber desse produto, onde é que tem, onde é que não tem, qual é a cor, qual é o tamanho e por aí vai. Qual é a situação dele que eu posso comprar. Então eu tenho um produto e eu vou consultar essas informações detalhadas desse produto. De repente esse produto está sobrando em uma loja, ou em uma loja, ou tem no depósito e não tem na loja para despachar o cliente e por aí vai. Então esse controle multilocal do estoque, você vai habilitar essa função e ele vai te mostrar através dessa tela o detalhamento do seu estoque, como é que ele está, onde é que ele se encontra, quais são as cores e etc. Bom, vamos sair aqui dessa tela. E agora nós vamos aqui para duas telas. A primeira, emitir NFE.
e a segunda é importa XML. Essas duas telas, na tela de importa XML nós temos aqui, ou seja, que é uma tela de entrada, nós temos um campo aqui, ó, local do estoque. O que é isso? Eu vou dar um F1, vou botar, aqui está dizendo que não tem estoque 1, tem estoque 2. Quando eu for dar entrada numa nota a partir da importação do arquivo XML, eu vou ter que dizer qual é o estoque que vai entrar. Ou seja, esse produto entra no estoque principal da empresa, que é aquele que aparece lá no campo quantidade de estoque do cadastro de produto. E esse estoque vai ser jogado no local X ou Y do estoque. Aqui na tela de emissão de nota fiscal, se eu estiver emitindo uma saída de nota, eu também tenho que dizer qual é o local de estoque que vai sair essa mercadoria. Então, eu habilitei o controle múltiplo local do estoque. Quando eu for dar entrada no XML, eu vou ter que informar em que local esse estoque está entrando. E aí há uma limitação, o sistema não permite que, por enquanto, que você compre um produto e que ele entre em dois estoques diferentes. Ou seja, todo item desta nota fiscal vai entrar no estoque que eu estou informando aqui. Se você for dar entrada nesse estoque, de repente uma parte vai para outro lugar, você vai ter que dar entrada todo em um local. E em seguida você faz a transferência de um local para o outro, da quantidade que está indo para outro lugar. A nota fiscal, a emissão de NFE, também esse controle é para toda a nota fiscal. Eu estou fazendo um pedido aqui. Então, digamos que o cliente está aqui na loja, escolheu a mercadoria, mas que esse produto irá sair do depósito. Então, eu posso fazer a venda aqui, emitir a nota fiscal e vou dizer que essa mercadoria vai sair toda do depósito. O sistema vai baixar no estoque principal da empresa e vai baixar também no estoque do depósito. Então, só para a gente completar a informação, se eu habilitar múltiplo local do estoque, eu vou ter que preencher esse campo na hora de eu dar entrada no importação XML. E vou ter que informar na emissão da nota fiscal eletrônica também o campo de saída do estoque. E no balcão, que nós vamos ver agora, acessar aqui o balcão. Nós vamos lá para duas telas também, que nós temos duas telas aqui no balcão, que isso vai ser necessário. Vamos aqui à tela movimento, pedido de venda. E aqui eu vou fazer uma venda. Produto, quantidade. E aqui eu vou deixar o local em branco e o sistema vai dizer, informe o local do estoque de saída. Então, como eu habilitei o múltiplo local do estoque, eu só vou conseguir vender o item se eu disser aonde é que esse estoque está sendo tirado. Ou seja, o cliente, na hora que ele vai tirar essa mercadoria, ele vai tirar do estoque loja ou depósito. Feito isso, eu consigo digitar o pedido. E aqui já é mais inteligente, ou seja, eu posso na mesma venda ter um item saindo do meu estoque 1 ou do meu estoque 2, ou seja, um item sai de um estoque e outro item sai de outro. Então aqui funciona individualmente. Cada item pode sair de um local de estoque diferente. Na nota fiscal está apenas geral, ou seja, aquela nota tem que sair toda de um único lugar. Mas já no balcão já está por item. Isso a gente também vai posteriormente melhorar a usabilidade disso aí para permitir que ele seja na nota fiscal também digitado o estoque de saída por item. Bem, fiz isso aqui, posso salvar o pedido normalmente, não vou imprimir, vou fazer o recebimento, vou verificar aqui, estou vendendo o item 256 e 256C, confirmar o recebimento. Vamos sair daqui, vamos lá na segunda tela que essa informação de múltiplo local de estoque é necessária. Aqui eu tenho na tela de entrada de pedido, é uma entrada de mercadoria, onde a empresa optou por não dar entrada pela tela de nota fiscal, vai dar entrada
simples. Às vezes a empresa não tem controle de estoque fiscal, ela não está obrigada e prefere um controle mais simples. Ela não emite, digamos, nota fiscal, nem cupom fiscal pelo sistema, apenas para controle gerencial. Isso ocorre em vários casos aqui em nossa carteira de clientes. Bem, essa tela aqui nós vamos ter uma videoaula específica sobre mostrar como é que funciona, mas aqui eu quero mostrar apenas a funcionalidade de entrada de mercadoria. Aqui eu vou digitar o documento, que é um documento qualquer, a loja, e aqui eu vou dar um F1, escolher um fornecedor. E aqui, como eu habilitei múltiplo local de estoque, eu estou dando uma entrada de produto, ou seja, tenho que adicionar o meu estoque. Qual é o local de origem, qual é o local de destino? Ou seja, se eu estou dando entrada, a origem é lá o fornecedor, não vou precisar dizer aqui qual é a origem. Eu estou adicionando a quantidade ao meu estoque. Então eu preciso colocar o destino, ou seja, aonde eu estou, para que estoque eu estou levando esta mercadoria que está entrando aqui. Então eu preciso informar isso. E agora eu posso digitar normalmente os itens sem problema algum. Preço de compra. Pronto. Feito isso aqui eu posso salvar isso aqui sem problema algum. Consigo visualizar aqui a entrada, etc. Quando eu salvei aqui, o sistema vai adicionar no meu estoque ponto de pedido, que é o estoque que é movimentado pelo balcão. Então, sempre entendendo que o balcão movimenta o ponto de pedido. Ele vai dar entrada no meu estoque ponto de pedido e vai adicionar também no local loja, ou seja, vai entrar no estoque principal e no estoque depósito, chamado no estoque da loja. Então toda essa mercadoria vai entrar no estoque da loja. Então esses são as telas onde você tem o controle múltiplo local do estoque. Nós vamos aqui entrar aqui no balcão, onde é que eu consulto a posição do meu estoque por item. Eu vou aqui, ó, localizar, consulta produtos. É a mesma tela do Gmax. Vou aqui digitar aqui 256, que é aquela mercadoria. E vamos ver as movimentações que houveram aqui. Então aqui eu tenho o estoque nesta empresa, o estoque geral. Aqui a mercadoria, o estoque eu tenho o total do estoque dessa empresa, a empresa 1, loja 1 no caso. Menos 49, ponto de pedido, menos 169, vendido, etc. E aqui embaixo está detalhando para mim o ponto de pedido. Então aqui já está refletida a saída que eu fiz, menos 2 no depósito e 10 que eu dei entrada na loja. Bom, aqui eu tentei mostrar lá pelo Gmax a opção de ajustar esse estoque. Então vamos aqui. Como aqui eu estou fazendo o teste, eu posso fazer esse ajuste aqui. Vou dizer que esse estoque aqui tem 100, esse aqui também vou deixar 100. Esse aqui não preciso mexer porque ele é um campo calculado, ele não salva no banco de dados. Aqui esse estoque aqui vai ter a quantidade lá 100, ele não está habilitando aqui. Deixa eu botar aqui preparar ajuste. Eu acho que é isso que falta. Bom, aqui acho que ele vai alterar aqui automaticamente essa quantidade. Vamos lá. Sendo a quantidade de estoque, sendo o ponto de pedido, e aqui eu vou dizer onde é que está esses itens. Eu digo que tenho 100 no ponto de pedido, então tenho 50 aqui e tenho 50 aqui. Aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 50. Informei aqui, então eu tenho 100, 100, tá 50 em cada lugar, vou ajustar o estoque. Automaticamente, vou dar um Enter aqui de novo, vamos ver se ele atualiza. Vou dar um ESC aqui. Bom, ajustei o estoque, teoricamente é para ele já está com o estoque ajustado. Então aqui, vou dar aqui item 10. Bom, e aqui está o estoque ajustado, ou seja, eu tenho o que eu ajustei já foi salvo automaticamente. Está ajustado aqui o meu estoque. Então eu tenho quantidade de estoque 100, ponto de pedido 100,
Aqui eu tenho loja 1, quantidade 100 no estoque, pode pedir 100. E aqui está distribuído. No depósito eu tenho 50 e 50. Na loja eu tenho 50 e 50. Então, sempre que você tiver já sua movimentação, você não tiver habilitado o controle múltiplo local do estoque desde o início da instalação do sistema, e você for cadastrar esse local do estoque posteriormente, você vai ter esse trabalho de item por item fazer esse ajuste para adequar. Porque quando eu crio um local do estoque, o local do estoque criado, ele vai ficar com saldo de estoque zero. Então você vai ter que vir nesta tela e fazer os devidos ajustes para que o estoque que está aqui você diga como é que ele está distribuído em seus locais de estoques. Então, porque até então eu só tinha o controle, se eu não habilitei desde o início o múltiplo local do estoque, o meu controle está apenas no estoque principal. Quando eu habilito o múltiplo local do estoque, eu estou dizendo que eu tenho mais de um local do estoque. Então eu preciso dizer do que eu tenho no estoque hoje, onde é que ele está. Eu criei 2 locais de estoque, aí eu tenho que dizer do total que eu tenho, quanto está no caso aqui depósito, quanto está na loja. Fiz isso uma vez, automaticamente a partir desse momento todas as entradas e todas as saídas estarão automaticamente sendo alimentadas de forma automática. Então, sempre que você implantar, o sistema já está implantado na empresa, não foi habilitado o múltiplo local do estoque desde o início. Você vai fazer isso posteriormente, então você vai ter esse trabalho de fazer esse ajuste por essa tela de produtos aqui, fazer esse ajuste manualmente. Entrar lá e ajusta as quantidades, e aí salvou, ele vai ficar já ajustadinho. E a partir daí, estando habilitado o múltiplo local do estoque, ele sempre vai exigir que você diga o estoque que está entrando e o estoque que está saindo. É isso aí, pessoal. Nós temos também um relatório que nós estamos preparando aqui, que irá mostrar impresso a distribuição do seu estoque por local. Mas isso ainda está em fase de construção. É isso aí, até o próximo vídeo.